Olá pessoal, meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e coordenador do curso Aprova Exame de Ordem. Estou aqui para falar diretamente contigo, você que quer a aprovação do 22º Exame de Ordem. Primeiramente na primeira fase, marcada para o dia 2 de abril de 2017, e depois na segunda fase, lá para o finalzinho de maio, dia 28 de maio. Você deve estar se perguntando, né, e agora, fazer o quê? O edital já foi publicado, agora é para valer, agora o jogo começou. Dá tempo de estudar? Com certeza dá. Falaremos um pouco ao longo da nossa conversa sobre planos de estudo. Digo planos porque são várias disciplinas, não é verdade? E desde logo te tranquilizo com uma informação, na verdade te tranquilizo com o lema do nosso curso, que é: passar é fácil. Se falar, Antônio, capaz, não é fácil. As estatísticas mostram o contrário, os professores falam o contrário. Olha, a gente tem que acreditar nisso. Passar é fácil. Primeiramente, eu trago uma estatística que comprova isso. Você deve ter ouvido falar que os exames aprovam pouco, né? Ah, neste exame foram 15% os aprovados, naquele outro foram 17%. Nossa, este daqui então 11%. Olha, a OAB, em parceria com a FGV, divulga de tempos em tempos estudos sobre a prova. Sim, e no último que foi divulgado, um estudo que contemplava do 2º ao 17º exame, ficou comprovado que, historicamente, dos 690 mil candidatos que fizeram a prova da OAB, mais da metade, muito mais, foram aprovados. A gente tem hoje que 56% de todos os que prestaram o exame de ordem neste intervalo foram aprovados. Então sim, passar é fácil. Ah, Antônio, mas e aquela diferença que não foi aprovada? Bom, talvez não tenha se atentado para algo muito simples e objetivo. O problema não é a prova em si. O problema não é o conteúdo em si. O problema é o que fazer com ela, o que fazer com o conteúdo. Eu sempre digo para você que você é formado em Direito ou está prestes a se formar. Você tem uma bagagem de conteúdo e esse conteúdo vai ser relembrado contigo em curso preparatório, mas você já tem esse conteúdo, correto? Então vamos lá, acreditando fortemente no lema passar é fácil, vamos conversar um pouco sobre planos de estudos. Você deve estar se perguntando, Antônio, mas deve ter alguma coisa errada, porque você falou no intervalo do 2º até o 17º exame, falou em 690 mil candidatos disputando, mas a cada edição eu vejo mais 100 mil inscritos, então tem alguma coisa errada na sua matemática. Não, não tem nada errado na matemática. Por quê? Há um número de pessoas que prestam o exame mais de uma vez. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, nesse intervalo houve mais inscrições, mas a mesma pessoa eventualmente se inscreveu mais de uma vez. Mas o que importa é saber que historicamente, né, você tem aí 56% de aprovação no exame de ordem. É um número muito mais otimista, ele pode ser sim inspirador. Aí, antes de entrar no plano de estudos, você também deve estar se perguntando, Antônio, mas espera lá, então as pessoas ficaram reiteradas vezes tentando? Não necessariamente, né? Praticamente 60% dos candidatos passam aí com 2 tentativas no máximo. Tá? Máximo 3 para arredondar para 70%. Antônio, não confio. Então eu vou te pedir uma coisa, né? Você vai lá no YouTube e joga Kozikoski Responde. Kozikoski Responde. Toda quarta-feira nós estamos lá no YouTube comentando o exame de ordem, falando sobre os dados que cercam o exame, falando sobre atualidades, dando dicas, enfim, trazendo um conteúdo exclusivo para você. Num destes, foi no Kozikoski Responde número 35, salvo engano. Um que foi divulgado ali em fevereiro, você pode procurar pela data. Eu trabalho esses dados e mostro para você piamente que passar é fácil, mas não estamos aqui hoje para isso, né? Nós estamos hoje aqui para falar sobre planos de estudo. Afinal de contas, temos menos de 60 dias para a primeira fase, né, que está designada para o dia 2 de abril. E aí dá palpitação, porque agora aquele horizonte que estava distante está aqui. Antônio, dá para se preparar em menos de 60 dias? Dá. Claro que toda escolha é uma renúncia. Toda escolha traz consigo uma renúncia. Você quer passar? Então pronto, você já
definiu o que quer, já fez a sua escolha e, obviamente, vai momentaneamente fazer algumas renúncias. Quero dizer, na sua rotina diária, eventualmente sobrava ali um tempo que você dedicava ao seu lazer, né? Ia assistir uma série no Netflix, ia passear, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Naturalmente, você vai ter que empreender um tempo agora para estudar, né? Para estudar com determinação. Mas se você for considerar, poxa, são 50 dias? 50 dias, um mês e meio. Né? Então é esse split, esse fôlego agora que precisamos de você. Você precisa firmar um compromisso comigo aqui agora nesse sentido. Bom, a prova é composta por 80 questões. Você precisa de 40 para passar. Todos sabemos isso. As matérias cobradas, já vamos trabalhar, são direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, trabalho, processo trabalho, filosofia, estatuto e ética e algumas outras mais, né? Só que essas matérias, elas são cobradas com aspas, pesos, fecha aspas, diferentes. Quer dizer, todas as matérias, elas são cobradas a partir de questões que valem 1. Mas tem matérias que tem mais questões. Né? Eu sempre trabalho, veja, aqui no curso eu sempre converso com os professores, a gente sempre busca deixar claro para os estudantes que há uma relação de peso-potência, né? Aquela relação que eventualmente você que é fã de automobilismo conhece. Então, tem disciplinas que caem muitas questões para um conteúdo pequeno. Tem disciplinas que caem menos questões e o conteúdo é um pouco maior. Então você tem que ter dimensão disso, você tem que conhecer essa engenharia, você tem que conhecer essas engrenagens para saber aonde vai estudar, para qual matéria vai dedicar mais tempo. Eu não vou trabalhar aqui, nesse momento, necessariamente com todas as matérias, né, em termos de questões, senão ficaria o vídeo muito maçante. Mas é verdade que algumas matérias, elas têm um peso diferente. Por exemplo, Estatuto e Ética, eu não tenho dúvida que é a disciplina mais importante para a sua aprovação. Por quê? Porque a prova, ela cobra 10 questões, tendo já chegado a cobrar 11. Mas vamos trabalhar com 10. 10 questões. Num conteúdo que não é tão grande, porque a gente vai pegar o Estatuto da OAB, o regulamento, não é muita coisa, é um negócio um tanto quanto intuitivo, e aí você tem num bloquinho pequeno, nada mais do que 25% da sua aprovação. 25% da sua aprovação. Sim, porque são 10 questões, precisa de 40 para passar, você tem 25% da aprovação numa única matéria. Então, de largada, você já deve firmar com você, né, o compromisso de estudar fortemente o Estatuto e a Ética. Mas, Antônio, quais temas? De que maneira? Relaxa, já vamos falar sobre isso. Em seguida, você vai achar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado quando não estou. Estude o direito constitucional. Sim. Mas eu não gosto de direito constitucional. Olha, não se trata agora de gostar ou de não gostar. Se trata de ser estratégico. O direito constitucional, ele tem 7 questões. São 7 questões. Num conteúdo que não é tão grande. Você vai ver comigo nos temas que caem. Não é tão grande. Você pode, com tranquilidade, enfrentar esses assuntos e vai se deparar com 7 questões lá na prova. Bom, falávamos em 10, agora 7. Temos 17 questões. Interessante, né? Depois, o que mais vou estudar? Olha, eu recomendo também fortemente o estudo do direito do trabalho, juntamente com o processo do trabalho. Juntamente essas disciplinas agregam mais 11 questões. Então, se tínhamos 17, agora estamos com 28. Concorda comigo? Então, Antônio, pera lá. Das praticamente 17 matérias que compõem o portfólio de disciplinas cobráveis no exame de ordem, eu tenho basicamente a aprovação reduzida a poucas. Sim, é óbvio. É óbvio. Esse é o primeiro ponto que deve ficar aí fixado na sua mente. Olha, eu digo que as pessoas às vezes reprovam, não porque não tenham conhecimento. Na verdade, na maioria das vezes, esmagadora, o problema não é conhecimento. O problema é trabalhar de maneira equivocada esse conhecimento. Estudar erradamente. E o nervoso, que depois eu posso te falar um pouco sobre. Uma vez eu conversava com uma menina, né, num curso, na verdade numa conversa qualquer de faculdade, e ela me disse: Antônio,
eu vou ser aprovada no exame de ordem. Falei, olha, que maravilha. Primeiro desafio essa menina já passou, que é o desafio da convicção. Você tem que acreditar. Se você não acreditar, o mundo não acreditará e aí as coisas não acontecerão. Palmas. E ela continuou falando. Eu vou me dedicar fortemente à leitura de toda a Constituição. Estou lendo a Constituição já. Aí eu fui dando corda, deixei ela falar. Também, Antônio, sempre gostei de filosofia, vou me dedicar ao estudo da filosofia. Aí na terceira coisa que ela me falou, eu falei, olha, para. Primeiro, Constituição, você disse que estava lendo inteira, né? Então faz o seguinte, joga no lixo a Constituição. Sim, joga no lixo, né? Joga no lixo. Estuda o que eu vou dizer para você estudar. Porque não é toda ela que cai. Evidentemente não é. Tem uma parte longa da Constituição que não cai. Historicamente não cai, a FGV não cobra. Então larga a mão de estudar esse negócio. Né? Ainda a filosofia, eu falei, minha querida, vejam, são duas questões de filosofia. Para um universo de 2000 anos de pensadores de densidade extrema, como é que eu vou estudar de maneira sistematizada a filosofia? Não dá, ignora. Né? Aí eu fui dando para ela essas dicas que dei para você de largada. Ela estudou direcionadamente, focadamente, com determinação, com responsabilidade e de maneira séria. E o que aconteceu? Foi aprovado. Foi aprovado na primeira fase, depois, mais tarde, foi aprovado na segunda fase. Tendo escolhido qual área, Antônio? A área dela. Né? Também te jogo lá para um Kozikowski que responde, no qual falei sobre critérios para a escolha da segunda fase. Talvez não seja mais o caso agora de você escolher, não sei quando você está vendo o vídeo, talvez já tenha passado a data da inscrição, até a data da divulgação dele não passou, hein? Mas eventualmente, se você está vendo depois, vá com a convicção de que você escolheu aquela área por intuição, alguma coisa que bateu forte dentro de você e agora você vai ser aprovado nela. Ponto! Não é isso que eu quero trabalhar também neste vídeo. Quero, desde logo, sintetizar a nossa conversa. Primeiramente, passar é fácil. Ponto. Tem que acreditar. Depois, tem que acreditar que conteúdo você tem. Você tem conteúdo. Se levou de maneira mais intensa ou menos intensa a faculdade, conteúdo você tem. Né? Tem que saber direcioná-lo agora. Tem que ter convicção. Tem que, sim, bater no peito e falar, não, deixa comigo. Eu sei que a prova tem aí um certo grau de complexidade, mas eu sei que passar é fácil, eu vou estudar de maneira direcionada e vou matar. E aí a gente chega no nosso plano de estudos. Porque, eventualmente, você caiu agora no exame de ordem, né? Tá fazendo a prova pela primeira vez, e para você eu tenho um recado também específico. Sim, para você. Lembra aquela pesquisa que eu falei? Então, 40% dos que fazem o exame pela primeira vez são aprovados. Então assim, quer dizer, nesse 22º exame de ordem, dos que fazem pela primeira vez, 40% nunca mais prestarão, passarão de primeira. Você vai engordar essa estatística, tenho certeza. Mas você está chegando agora e não sabe muito bem aí o que estudar, como estudar. Já dei aí uma dica de disciplinas e agora eu trago para você os temas, os assuntos que você vai ter que estudar. Obviamente, eu montei esse plano a partir das aulas que os professores dão no curso A Prova Exame de Ordem que eu coordeno. Né? Se você tiver interesse e eventualmente fizer a aquisição do curso, você vai ter todas essas aulas, né, disponíveis. Você nota aí, direito constitucional, vários temas, né, direito administrativo, também vários temas, direito civil, tudo tá aí bonitinho, não ainda vou entrar nesse mérito. Antônio, mas eu notei que as aulas são gravadas aí por temas? Sim, porque é melhor, didaticamente é melhor. Né? Você tem ali as aulas gravadinhas por tema, lá no site tem o tema, tem o tempo da aula, você pode ver e no seu estudo pode, enfim, montar. Mas como eu estou gravando de maneira genérica, né, para quem vai eventualmente participar aí, cursar a prova de exame de ordem ou outro, então não quis colocar tempo. Mas olha, esse plano de aulas, ele passa primeiramente aí pelo direito constitucional. E lembro-lhe que isso está disponível na descrição do vídeo, tá? Os temas que mais caem, né, os temas que mais caem em direito constitucional são esses que aí estão. Então vamos lá, achando aqui os controles, né? Olha, poder executivo são
3 microtemas que, obviamente, você intui na medida em que é eleitor. A questão da eleição, posse, substituição e sucessão do presidente, atribuições, responsabilidade do presidente, até a vovó sabe que é o Senado quem julga o presidente no crime de responsabilidade. Vimos muito sobre impeachment no Brasil aí nos últimos anos, né? Nos últimos meses ao menos. Depois, poder legislativo. Tem um número um pouquinho maior de aulas, mas são aulas que voltam-se basicamente para o processo legislativo. Como se fazem as leis. Iniciativa, fase constitutiva, emendas, medidas provisórias e estatuto dos congressistas. Bom, você tem aqui, né, poucos temas. Você vai abrindo a Constituição, vai localizando ali facilmente esses temas. O próprio índice da Constituição é intuitivo, né? Mas já falamos de poder legislativo, poder executivo, agora temos aí um poder judiciário, né, que vem aqui de maneira recortada também, não é tudo de poder judiciário. Note que eu não estou aí analisando, por exemplo, justiça eleitoral, né? Não estou falando sobre, de repente, justiça militar. Estou falando ali organização do poder judiciário, um órgão, você tem que ter a visão dele, né, como é que está estruturado, disposições gerais, organização do Supremo, competências deste tribunal, ao lado das competências do STJ, a súmula vinculante, CNJ. Então, assim, até agora, eu tenho aí seguramente número altíssimo de questões, reduzido a um número pequeno de artigos. É aquela lógica peso-potência. Organização do Estado. Então você vai ter que estudar esses temas, né? E mais uma vez, não coloca o tempo aqui que você vai dedicar, nem o cronograma, porque você estuda com liberdade. Né? Você tem que estudar com liberdade. Você viu o negócio todo e aí você vai trabalhando. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas em relação a cronogramas que te mandam estudar exatamente aquele ponto naquele dia. Né? Eu prefiro dar a liberdade. Eu parto da premissa da liberdade. Eu parto da premissa que o conteúdo é esse, cabe a você enfrentá-lo. Né? Depois, remédios constitucionais. Coisa fácil. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção. Controle de constitucionalidade, controle difuso com ADI, ADC, ADPF. Esse tema aqui é um pouquinho mais naturalmente complexo, mas ainda assim fique tranquilo, porque bem enfrentado, você mata. E esse cai bastante, tá? Principalmente atrelado àquela parte de repartição de competências. Então, de repente vem uma questão dizendo aí, olha, o Estado legislou sobre direito penal, não pode, isso é inconstitucional. Note que é uma questão que mescla a organização do Estado com o próprio controle de constitucionalidade. Nacionalidade, direitos políticos e o artigo 5º. Poxa, Antônio, então quer dizer que aquele negócio de pedir para a menina jogar a Constituição no lixo faz sentido? Mas é claro que faz. É claro que faz. Eu vou estudar o ato das disposições constitucionais transitórias. 100 artigos que não caem. Uma única vez, na história, não foi nem constitucional, foi lá na prova de direitos humanos, caiu uma questãozinha que foi extraída do ADCT. Mas aí é estratégia, né? Você tem direito constitucional já cobrado 170 questões, não vou estudar 100 artigos por causa de uma, eu vou forte naquilo que importa. O direito constitucional é uma relevante. Agora, assim, dentro daquelas relevantes, tem a mais relevante de todas, que sem dúvida alguma é o estatuto e a ética. E aí, você tem os temas que vai estudar. Por exemplo, inscrição do advogado, estagiário, licença e cancelamento da inscrição, impedimento e incompatibilidade, direitos dos advogados. Né? Notem vocês que todos esses temas, todos esses assuntos, você vai encontrar ali no estatuto, ali no regulamento. E dá para matar. Puxa, Antônio, então assim, eu pego ali o estatuto, coloco ele do meu lado, vou ticando, estudando, passo, claro que passa. Obviamente, há um fechamento que eu vou falar até o final do vídeo, né? Mas eu estou trabalhando aqui com os conteúdos que caem, direcionando, estabelecendo contigo um plano de estudo. Mas aí, Antônio, poxa, o direito do trabalho, adoro o direito do trabalho. Você gosta do direito do trabalho? Então você está em casa, porque, vejam só, existe um grande número, né, de questões que abordam o direito do trabalho, cujos temas aí estão separadinhos para você. Fontes do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, relação de trabalho e relação de emprego,
né, no que diz respeito à distinção e requisitos da relação de emprego, proteção ao trabalho da mulher, proteção ao trabalho do menor, contrato de aprendizagem, empregado doméstico e por aí vai. Então esses assuntos você vai estudar, você vai ticar, você vai abrir a CLT, vai pesquisar, vai estudar, né, vai se dedicar. Estou aqui lhe dando os temas que caem no exame de ordem. Obviamente, se você pretende estudar isso com um grau de envolvimento maior, eu te convido para conhecer o curso, né? Você vai ter videoaulas específicas abordando esses assuntos que aí estão. E aí eu te pergunto, né? Esses temas que eu coloquei para você aqui são familiares? Sim, eles são familiares. Você pode ter relutado dizendo, não, eu não lembro de tudo isso, tudo bem, mas são temas familiares, são coisas que todos já ouvimos falar. Aviso prévio, extinção do contratrabalho, justa causa, decisão direta. Então é isso que eu sempre bato. O conteúdo está aqui. É diferente trabalhar a preparação do estudante que vai fazer o exame de ordem da preparação daquele estudante que vai fazer um concurso de nível médio, por exemplo. Aquele cara que nunca viu uma lei na vida, para isso eu tenho que começar do zero. Não é o teu caso. Não é o teu caso. Então vamos lá, vai dar certo. Tá? Processo do trabalho, mesma coisa. Veja aí, ó, aumentando um pouquinho a nossa telinha. Poxa, competência da Justiça do Trabalho, atos, termos e prazos, partes e procuradores, notificação do reclamado, todos os temas estão aí. Então esse é o nosso plano de estudos. Eu deixo você livre para optar, né, por estudar primeiro essa matéria, depois aquela. Bom, por isso não trago aqui um programa dia a dia para você. E eu também não vou aqui falar sobre todas as matérias. Todas elas estão contempladas. Por exemplo, você tem aí, ó, o direito constitucional, que já trabalhei, direito administrativo, os temas são esses, direito civil, tudo coisa familiar para você. Prescrição, posse, propriedade, direitos reais. Ah, Antônio, isso eu já vi na faculdade, sim. Obrigações, contratos, doação. Então, às vezes pelo próprio caderno, se foi um que geriu bem os seus estudos, dá para matar. Processo civil. O processo civil, ele é uma matéria assim um pouquinho sui generis, né? Porque o processo civil foi alterado em 2015. Não sei quando você estudou, então talvez tenha que se dedicar de maneira mais intensa à preparação no processo civil. Mas está aí, os temas são esses, tudo atualizadinho. Tutela provisória, de urgência, de evidência, né? Então você tem aí a contestação, reconvenção, revelia, são as respostas do réu, que hoje são simplificadas, não são mais em peças apartadas. Tudo. Poxa, Antônio, mas tem coisa que eu vi aí nos noticiários ou nos artigos, palestras, e não sei nem do que se trata, como por exemplo incidente de assunção de competência. Então, tem que estudar, né? E o Guilherme Correia, que é o nosso professor, vai nadar de braçada nesse ponto. O direito empresarial, idem, está aí contempladinho, né? Todas as disciplinas estão. Direitos humanos, né? Os direitos humanos, direito do trabalho, já tinha dito, e todas as outras mais. Então é isso, né? Os planos aí foram colocados. Antônio, tá. Você ia dizendo, entendi a premissa da liberdade, eu vou, dentro das minhas vocações, estudar. Ótimo, mas faça com comprometimento de estudar. Direito constitucional, estatuto e ética, direito do trabalho, processo de trabalho. Com isso você matou aí 28 questões. Agora, se você está na dúvida sobre quais outras estudar, aí num segundo bloco de menor importância, na minha opinião, né, estudaria o direito administrativo. Tem também 5 questões, conteúdo bom, difícil talvez. Agora, claro, que se você assim estudou aquelas que contemplam o bloco A, né? A constitucional, estatuto, ética, trabalho e processo de trabalho. E você tem uma grande facilidade com o direito penal. Força naquilo que você conhece. Vai lá para garantir o direito penal e o processo penal. E aí a aprovação vem. Lembra, você precisa de 40 acertos. 40 acertos. Então estuda esses assuntos, dá para estudar seguramente. Eu vou te contar, né? Essas aulas todas aí, elas são gravadas, como eu já disse aqui no curso, por tempo. A gente já fez uma projeção, né? Faltando 50 dias para a prova, dá para ver todas as videoaulas. Claro, volto-me para o início da nossa conversa quando falava sobre o esforço, né? Você vai ter que estudar aí umas 2 horas por dia e dar uma caprichada em final de semana, né? Tirar um atraso ali.
Afinal de contas, o prazo é curto, mas dá seguramente para fazer, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso plano de estudos, uma conversa franca sobre o exame de ordem. E, obviamente, você tem que separar um tempo para resolver questões. A resolução de questões é determinante. Você precisa resolver questões, você precisa se dedicar a revisar os temas a partir de uma lógica de verificação de como os temas são cobrados. Como? Porque eu sempre falo, o cara quer ganhar uma maratona, não adianta ele estudar os fundamentos da maratona, como corre, qual é a melhor passada, qual é a melhor respiração, se ele nunca botou o pé na estrada, né? Tem que botar o pé na estrada para conseguir a aprovação, ou melhor, para conseguir vencer a maratona. Aqui é a mesma coisa, não adianta nada você conhecer o conteúdo se não sabe como a banca cobra. Os professores, naturalmente, no curso direcionam mais para você que está estudando por fora, questões, e mesmo para você que está estudando por dentro. Por isso, inclusive, você tem aqui no curso a prova e exame de ordem uma seleção de todas as questões disponíveis para responder. Tá bom? Muito obrigado, convido você a curtir a nossa página, tem sempre lá material, tem sempre lá coisas novas, né? E também recomendo que você acompanhe toda quarta-feira o Kozikoski Responde, tá bom? Obrigado, grande abraço, tudo de bom, até qualquer dia.